rodapé de granito. Esse rodapé de granito, ele embute um pouquinho em cima da cerâmica, o que dá a gente uma margem. Porque como esse pavimento é um ambiente grande e ele tem os caimentos para o ralo, se você medir a altura do rodapé aqui e medir lá, às vezes não dá o mesmo. Então a gente fez um rodapézinho de embutir, que aí você pode ter uma diferença de altura em alguns pontos que a gente não teria problema. Eles estão fazendo primeiro as paredes e depois o piso por uma questão de logística. Nós ainda estamos fazendo o reboco da fachada. Então tem trânsito de material que só tem como passar por essa janela aqui que é mais baixa. Então a gente priorizou primeiro fazer as paredes. O banheiro pode fazer parede e piso. E por último a gente vai fazer o piso do apartamento, que é um porcelanato, então depois não vai ter mais trânsito no apartamento, né? Ele vai passar saindo e depois só entra o pessoal de acabamento bem fino mesmo, colocando louças, portas, que aí já não tem mais uma sujeira de obra bruta, né? Aqui os banheiros que a gente já vai fazendo, a gente já protege, pra, se o pessoal tiver que amassar o teto, não ter problema de arranhar. Agora o porcelanato ele é mais sensível, a gente está deixando por último. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre assentamento, alguma pergunta que vocês queiram fazer, e se é um profissional que trabalha com assentamento cerâmica há anos, né, Iris? Há muitos anos, mais de pelo menos 20 anos da casa, ele... 20 anos. Por exemplo, uma cozinha dessa, se você assenta uma caixinha dessa desnivelada, quando você assentar a cerâmica, uma coisa que você não perceberia no quarto, aqui você percebe. Porque a linha vem da... Você vê, essa caixinha tem 2 dedinhos antes do rejunte, aquela ali já tem um pouquinho mais, aquela já tem um pouquinho mais. Então qualquer diferencinha é percebida. Às vezes numa obra desse tamanho, a gente fala assim, essa diferencinha não vai fazer diferença. Mas o cliente só tem esse apartamento, só essa cozinha. Então para ele é importante que tudo esteja em perfeito estado, porque ele não vai se preocupar, tem 52 apartamentos a fazer. Não, ele tem uma cozinha, ele quer saber da dele. Então eles acabam olhando com um olho diferente, então a gente tem que se preocupar com cada ambiente. Fica essa... Isso aqui é a parte onde eles vão colocar o rejunte, né? do gesso. Fica aquela... Linha de sombra. Essa daí é uma linha de sombra. Então foi feita uma linha de sombra para a cozinha e uma linha de sombra para os quartos. Porque na cozinha entrar o revestimento, nessa linha de sombra tinha que ser 3,5. Para quando ficar acabado, ficar com 2,5. Depois isso tudo vai ser passado mão de massa, pintura, lixar. Eles lixam essa linha de sombra certinho, para ficar tudo retinho, tudo nos quadros certinho. Isso aqui é um canto fácil, ó, que eles colocam já para cerâmica não ficar com aquela quina, porque se você coloca uma nesse sentido e uma por dentro, aqui você vê aquela carinha da cerâmica que não é branca, ela já é meio amarronzada, né? Então a gente usa esse canto fácil, que a gente chama de canto fácil, para poder fazer esse acabamento das quinas. O acabamento mesmo que a gente está aqui é isso, e nós estamos fazendo o revestimento da fachada também. Que se a gente subir mais alguns andares aqui, se vocês tiverem interesse, com certeza. Podem olhar. Querem, né? Sim. Deixa eu perguntar da Tinaia. Aqui. O revestimento da fachada, se vocês querem dar uma olhadinha, é só a gente subir mais 3 andares. Tá ótimo. Tá ótimo. Daqui a 3 andares a gente volta. Hoje um banho de fachadeiro. Como a gente tem vizinho aqui dos 2 lados, nós optamos em, na maioria da fachada, montar um andame de fachadeira. Não sei onde não dá mesmo para montar. Fica muito mais seguro, o serviço anda muito mais rápido, apesar de ter custo alugando, o andame, trabalho de montagem, mas é um serviço mais seguro e mais rápido. Então, a gente monta o andame, o pessoal desce rebocando. Primeiro eles lavam a fachada todinha, chapisca, depois reboca. Antigamente, a gente depois cortava as juntas de dilatação. Hoje em dia não, a gente já está deixando a junta no reboco fresco. Então ele já pega uma ferramentazinha, já faz um poste no reboco fresco para deixar a junta exatamente no encontro da laje com a alvenaria. Porque antigamente, o que acontecia? Quem cortava a junta era quem fazia a fachada. Se a cerâmica inteira desce um pouquinho diferente do local onde a laje encontrava a parede, o que eles faziam? Cortava? Não. Passava a cerâmica e fazia um pouco embaixo. Então o que acontecia?
a junta não ficava exatamente no encontro da alvenaria com a laje. Porque a pessoa pensava, eu vou dar aqui 2/3 da cerâmica, fazer a junta, depois... Então ele fazia às vezes o que era mais prático. Então o que acontece? Agora, a gente faz essa junta no reboco fresco, e aí obrigatoriamente a pessoa vai ter que botar a junta no local da junta. Então os meninos têm um projeto também de fachada, onde a gente especifica todo tipo de rejunte que vai ser usado em cada região, porque nós temos 2 tipos de fachada lateral. Aqui, ó, são as juntas de dilatação. Então ele sabe que nesse plano vai a pastilha branca, nesses detalhes vai aquela verdinha clarinha. Aqui é umas janelas da área de serviço, então ele sabe que por dentro é tudo a cerâmica verdinha. Aqui vai se esconder as máquinas de split, então ele sabe que aqui é um porcelanato. Então o que acontece? Entre você conversar, falar